Muito bem, boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada, você que vai me ouvir em outro momento. Vamos hoje continuar então esta série de vídeos em busca do amado. Maravilha, que Deus possa nos incendiar mesmo em uma chama viva de amor. Meus irmãos, que a graça do Senhor possa nos envolver santamente. Vamos lá, vamos hoje falar sobre São Francisco de Assis. Maravilhoso, Pai seráfico, aquele que é apaixonado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, boa noite para a Andresa, boa noite para a Mourinha também. Nós vamos fazer hoje a live com o digníssimo da Andresa, não é isso? Por isso ela está aqui prestes para ouvi-lo, não é isso? O Mateus, vamos esperar ele entrar, daqui a pouco ele vai entrando, para nós fazermos esta live aí, falando sobre a vida de São Francisco. É uma alegria a gente falar da vida dos santos, não é? É uma alegria nós podermos experimentar. Ontem pudemos fazer aquela live com meu compadre, amigo, confidente, que mais eu posso dizer, né? Do Jonatas Araújo, o Joey que estava conosco aí e pôde falar coisas tão belas aí em relação a Beata Helena Guerra, né? Que coisa maravilhosa que nós aprendemos antes da vida da Beata. As outras lives também que nós fizemos aí, que eu estava sozinho, na verdade, mas que também enriqueceu meu coração ao poder estudar, pegar a vida de Santa Maria Madalena, ler novamente o livro da Chiara Corbella. Se você ainda não viu, ele está aí no IGTV aí do Chama Viva. E você pode ir lá e ver essas lives que nós fazemos sobre a vida do santo. E hoje, então, nós vamos falar de São Francisco, né? Aquele que gritava por Assis, o amor não é amado, o amor não é amado. Vamos descobrir os segredos do coração de São Francisco de Assis, que era apaixonado pelo nosso Deus, por Jesus Cristo. Ele certamente tinha um coração em chamas, certamente ele tinha um coração apaixonado por Jesus. Esse é o grande mistério que nós queremos vivenciar. O mistério do amor a Jesus Cristo. E veja, é dom, ele é dom para nós. Este mistério desse amor por nós desse amor que ele tem e que nós respondemos, é dom, irmãos. É dom para cada um de nós podermos experimentar essa vivência de amor com o nosso Senhor Jesus Cristo. Estou esperando aqui o nosso irmão entrar, mas enquanto isso nós vamos orar. Nós vamos orar a oração que nós estamos fazendo todos os dias, pedindo a santidade à igreja, né? Santidade a cada um de nós. Uma oração muito bonita de Madre Maria Madalena de Jesus sacramentado. Nós vamos então orar. Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pelo infinito amor que tem por vossas criaturas e pelo desejo de uni-las a vós, fonte de toda santidade e perfeição, nos mandaste pela boca do vosso divino Filho e Redentor, Jesus Cristo, sermos santos e perfeitos como vós o sois. Em nome deste mesmo Filho e vosso, por seus trabalhos, vida, paixão e morte, e o seu estado de vítima permanente no Santíssimo Sacramento do altar, e no amor da mais santa das criaturas, Maria Santíssima, Mãe e Senhora nossa, iluminai com vossa soberana luz a todos nós, para que conheçamos que todos nós podemos nos fazer santo
qualquer que seja nosso estado e condição. Acendei em nosso coração um vivo e sincero desejo de nos santificar, persuadindo de que, sendo da vossa vontade soberana, é fácil nos fazer santo, se de verdade o queremos. Inclinai, Senhor, nossa alma e considerai sua beleza e grandeza, mas sobretudo vossa bondade e misericórdia, vosso amor particular por cada alma, seguros de que com essas condições não podemos deixar de vos amar. Olha que lindo essa oração diz: no amor está a santidade e nela o cumprimento de vossa santíssima vontade. Eu quero repetir esse momento de oração dizendo: no amor está a santidade e nela o cumprimento da vossa santíssima vontade. Que cada vez que repetimos no Pai Nosso as palavras, seja feita a vossa vontade, tenhamos a intenção de conseguir, através dessa oração, que multiplique no místico jardim de vossa igreja as almas que vos ame. Amém. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão. Deixa eu ver aqui, acho que eu tinha visto aqui o Mateus. Vamos convidar ele para estar conosco aqui. Vamos esperar. Será que eu convidei? Eu tô aprendendo a mexer aqui. E aí, Sandro? Boa noite. Boa noite. Você tá me ouvindo bem, meu irmão? Certinho. Tô bem posicionado aí? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Boa noite, como que você tá? Bem, graças a Deus. Um pouco ansioso, né? Desde quando você me fez o convite, eu já fiquei pensando que a gente poderia estar conversando hoje sobre São Francisco. Né? Compartilhei com você também agora há pouco. Eu sou sistemático, então eu gosto de pegar livro para ver as coisas, gosto de pesquisar para poder chegar na hora ali e falar com tranquilidade, mas São Francisco de Assis, ele não é só um santo de devoção que eu tenho, mas eu vejo ele como um grande amigo que Deus me deu. Então, depois de ter visto várias coisas, notado várias coisas, no final de contas eu vejo que nada disso vai adiantar muito. Porque o Senhor coloca no meu coração que hoje é uma noite da gente de falar sobre um amigo. Sobre esse amigo que aponta para Jesus, que a vida dele foi a todo instante fazer as pessoas lembrarem, que o quanto Deus a ama e o quanto nós devemos buscar, retribuir esse amor, que ele tem por nós, buscar mais esse amor que não é amado. Então, nessa live de hoje, que nós possamos justamente pedir para Deus a graça, de ter esse coração ardente de amor por ele, assim como foi de São Francisco de Assis. Amém. Nós vamos começar já daqui a pouco a falar sobre a vida de São Francisco de Assis, mas antes eu queria que você se apresentasse aí para quem está nos ouvindo e vendo agora, quem vai nos ouvir, porque essa live vai se transformar em áudio e futuramente nós vamos fazer um podcast com ela, né? Então eu quero que você se apresente aí para essas pessoas que nos ouvem, para essas pessoas que nos vê agora através da live ao vivo e que nos verá também pelo Facebook, Instagram, depois também vou colocar no YouTube. Se apresente aí, meu irmão. Beleza. Bom, meu nome é Matheus, eu tenho 26 anos, sou daqui de Tremembé, ajudo, sou catequista na paróquia São José, ali onde eu paro com o Padre Alain. Sou vice-coordenador lá no grupo de jovens da Catedral, onde a gente tem formação, a Andresa está à frente, eu ajudo ela ali, a gente trabalha juntos nesse apostolado catequético, vamos colocar assim, dessa catequese continuada para os jovens, para os adultos, que se faz sempre foi necessário, mas hoje se faz muito mais necessário ainda, Isso que tem tantas coisas querendo confundir a cabeça do jovem, principalmente no meio acadêmico e com fácil acesso à internet. Então, a informação se divulga muito rápido, o jovem consome coisa muito rápido e, infelizmente, ele consome coisa que não presta muito rápido. Nessa ânsia dele de conhecer, ele acaba se esbarrando aí em coisas que só afastam mais de Deus. Faço parte do Ministério Sacrário também, Deus me deu essa graça de poder estar exercendo uma coisa que eu amo, que é a música, com pessoas que eu amo, que são os meus irmãos do Sacrário. E acho que a princípio é só. Não sei se estou esquecendo mesmo. Tá certo, meu irmão.
Que bom, né? Quanto serviço para o Senhor, tanto o amor, né? O maior serviço, não, a Carol colocou aqui, hashtag eu sou sacrário. Olha para você ver, né? É assim, né? Vai chamar, gente. Os amigos que Deus nos dá, na é verdade? Sim. Os irmãos que Irmão, nos colocam quer nesse falar uma purgatório coisa? Quer também. falar? Não, pode falar. Irmão, então é isso. Vamos apresentar. Ontem eu tive que fazer em duas partes aí a live, porque nós estouramos o tempo. Achei que nós tínhamos um pouco mais de uma hora, mas quando deu uma hora, encerrou. E é muita coisa para a gente falar sobre São Francisco, não é verdade? Mas eu quero Sim, começar, tem muita vou coisa. falar um trecho deste livro aqui, e aí eu vou deixar você contar a história de São Francisco. É esse livro aqui. Mostra o teu Ah, rosto. Conhece ele? não, esse aí Inácio não. Lararanga, franciscano. Ele narra algo que vai, assim, Ele nos escreveu mostrar... foi? Oi? Ele escreveu o Irmão de Assis, não foi? Isso, ele escreveu o Irmão de Assis. Ele é um padre franciscano. É ele mesmo. A primeira vez que eu vi assim São Francisco apresentado espiritualmente foi pela boca dele. Muitas vezes nós vemos a parte social, né, daquilo que É. coloca, né, se coloca ao franciscanismo. Então, eu quero ler isso daqui e a partir dessa leitura eu vou abrir para você e você vai nos ensinar, nos falar de São Francisco de Assis. Então, ele estava numa gruta orando, irmão. E o Leão, irmão Leão, seu amigo ali, inseparável, estava com ele e ele estava dentro da gruta orando por 3 dias. E aí, vamos ver o que aconteceu nessa narração aqui que o padre nos põe. Enquanto eu refletia, diz ali, irmão Leão está dizendo, enquanto eu refletia, Francisco de Assis apareceu na entrada da gruta. Resplandecia como uma brasa ardente. A oração tinha devastado ainda mais o seu corpo. Mas o que restava dele brilhava como chama. Uma estranha felicidade irradiava do seu rosto. Estendeu-me a mão e disse: Bem, irmão Leão, está disposto a escutar o que eu tenho a dizer? Seus olhos brilhavam como se tivesse febre, e neles podia eu distinguir se era um anjo e visão que enchia o seu olhar. Senti medo. Teria perdido a razão? Adivinhando meu temor, Francisco se aproximou para dizer-me: Até agora foram usados muitos nomes para definir Deus. Nesta noite descobri outros. Deus é o abismo insondável, inacessível, implacável, inafadigável, insatisfeito. Aquele que nunca diz para a alma, agora basta. Aproximou-se mais ainda e, como se tivesse transportado a outros mundos, apresentou uma voz emocionada. Nunca o bastante, gritou ele, irmão Leão. Não é demais, irmão Leão? Isso que Deus me gritou durante 3 dias lá no interior da gruta. Nunca o bastante. O pobre homem, feito de barro, reage e protesta. Não posso mais. E Deus responde: Ainda podes. O homem geme: Vou estourar. Estoura, responde Deus. A voz de Francisco emocionou-se e, sentindo pena dele, temi que cometesse qualquer disparate. Então o irmão Leão ficou irritado e disse: O que quer Deus agora de ti, Francisco? Não besastes o leproso com tanta repugnância? E São Francisco responde: Não é o suficiente, irmão Leão. Não abandonaste tua mãe, Madonna Pica, uma mulher mais bonita da Itália? E Francisco responde: Não é o suficiente. Não te expuseste ao ridículo a entregar as tuas roupas ao teu pai, ficando nu diante do povo? São Francisco responde: Não é o suficiente. Mas não é o homem mais pobre do mundo? E ele responde ao irmão Leão: Não é suficiente. Não te esqueça, irmão Leão. Deus é o nunca bastante. Por mais que nós pensamos que chegamos na altura de amor a Deus, ele é esse eterno querer mais, nós sempre queremos mais amar a este Deus. E ele fazia isso, né, de uma forma extraordinária. O amor que emanava do coração de São Francisco era tamanha, tremenda, de uma chama mesmo, que ele é conhecido como Pai será. Amém? Diante desse contexto que nós lemos aqui, deste coração apaixonado,
está aí com você a palavra. Nos conte aí um pouco aí da história e nos faça refletir sobre a vida aí desse grande santo da Igreja Católica. Só pegando um gancho aí, né, sobre essa história que você contou, de que ele estava orando na gruta, né, na espiritualidade franciscana, né, a própria região ali de Assis, tudo remete a essa questão, né, da busca de Deus. Né, a Assis é um vale, então é um vale, e é um vale que tem ali a montanha, que tem a caverna, que tem a vila onde fica o povo, e cada coisa ali, nesse contexto, tem um significado espiritual, né? Por exemplo, o povo simboliza a vivência do evangelho no meio da sociedade, né? Que é o homem, ele é esse ser social que se relaciona. A caverna simboliza o encontro do homem consigo mesmo. E a gente vê isso muito na vida de São Francisco, onde ele se retirava com constância, né? Ficava dias na caverna orando, meditando a palavra de Deus, fazendo penitência, refletindo sobre os pecados que ele cometeu, pedindo perdão ao Senhor, buscando justamente progredir, né? Fazendo esse exame de consciência constante sobre quem ele era, sobre tudo que ele já tinha feito, sobre o que mais ele poderia fazer por amor a Deus. Então a caverna é esse lugar, né, do encontro do homem com ele mesmo. E a montanha simboliza o encontro do homem com Deus. Tanto que quando São Francisco recebe as estigmas, ele está lá no topo do Monte Alverne, né, fazendo a quaresma, ele vai receber estigmas. E o curioso de tudo isso é que a caverna fica justamente na montanha, dizendo o que pra gente? Que o homem só se encontra consigo mesmo no encontro com Deus. O homem só descobre quem ele é verdadeiramente quanto mais ele busca a Deus. Porque é só no seu Criador que a criatura vai poder compreender mais quem ela é mesma. Né? E justamente essa questão que você falou, o ser humano, a gente esbarra nessa questão, né, de que eu não posso mais, não, até aqui eu vou, Jesus, daqui para frente eu não dá para ir mais. E Jesus, né, fala para ele, Deus fala para ele, não, vai que dá, né, eu te criei, eu sei que dá, então confia em mim, vai que dá. E nasce justamente esse encontro, né, do ser humano com Deus. Deus, ele nos revela quem somos e o máximo que nós podemos chegar. Ele conhece totalmente a nossa potencialidade. Ele confia que a gente pode chegar lá. Então, se o nosso Senhor diz pra gente, não, vai que dá, vai que você não consegue ir mais fundo, não tem por que a gente ficar colocando freio nisso. Né? Se ele é por nós, quem será contra nós? Né? Então, se o Senhor falou que nós podemos ir mais fundo nesse amor, então é porque realmente o nosso coração foi feito para ir mais fundo nisso. Para não parar no começo, para não parar ali ou na metade do caminho. É achar que tudo que eu fiz hoje já está bom. Basta a gente olhar para aquilo que Jesus fez. Ele era, sendo Deus, se fez homem, se baixou a condição de escravo e se esvaziou totalmente de si. Então, a nossa régua é a cruz. Então, no mínimo, o que a gente tem que fazer é se esvaziar de si por amor a Ele, para que Ele possa vir nos preenchendo cada vez mais com esse amor, que justamente é que o nosso coração anseia. E, né, vamos entrar agora um pouco na vida de São Francisco, para não estourar o tempo, né, que eu também estou sem relógio. Sinta-se à vontade, meu irmão. Então, né, vamos tentar falar de uma forma bem resumida a vida de São Francisco, que é uma vida bem peculiar, assim, né, esse grande santo da Igreja Católica, esse grande presente que Deus nos deu. Primeira coisa que eu quero deixar claro é que nós estamos falando de um santo hoje. Nós não estamos falando aqui de um grande homem só. Estamos falando de um santo. Todo santo foi um grande homem, mas nem todo grande homem foi um santo. Então, e é impossível falar da vida de um santo sem falar da ação de Deus. Então, vamos tentar desconstruir desconstruir e também parar essa barreira da visão do Francisco que só ajudava os pobres, do Francisco que tinha um bom relacionamento com a natureza. Tudo isso aí são aspectos da vida de São Francisco, mas São Francisco, ele foi muito mais que isso. Para uma pessoa chegar no ponto, né, de ser chamado de Cristo redivivo, né, como ele foi chamado pelo Papa Pio XI, pode ter certeza que a vida dele não se limitou só na questão
caritativo. Né? A vida dele, a vivência dele da caridade é uma coisa extraordinária, uma coisa que a gente não consegue nem mensurar. Tem uma cena no filme de Santo Antônio de Pádua que é muito interessante, que Santo Antônio está querendo, né, entrar para a ordem franciscana, está querendo conhecer São Francisco, e numa conversa dele com um dos frades que estava indo lá para a reunião que tinha uma vez por ano lá, que não estava todo mundo em Assis, ele pergunta, né, pro frade, né, o que te move a lá encontrar, né, com Francisco? E o frade responde para ele, é porque ele ama como Cristo ama. Então, não dá para a gente olhar para uma vida de um santo desse e querer enquadrar ele numa visão ideológica, como muitas vezes acontece, querer olhar para o São Francisco como se ele fosse um ecologista, como se ele fosse um assistente social, uma coisa assim. Não, o São Francisco, ele é um grande exemplo que a gente tem do viver o evangelho, né, na risca ali, né, literalmente na risca. Quando fala, vai e vende tudo que tem das pobres e vem me segue, ele literalmente deixou tudo. Ele tinha a roupa do corpo dele ali, e crucificado, isso me basta. Então, a vida de São Francisco se resumia justamente nessa questão, nesse amor ardente a Deus. Então, bom a gente já começar a ter essa, nós estamos falando de um santo e não de uma mera figura histórica. E São Francisco de Assis, né? Ele nasceu em Assis, na Itália, no final do século XII, ele ia por volta de 1181, 1183, né? Não tem muito certa o ano em que ele nasceu. Ele era de uma família muito rica, de comerciantes, né? O pai dele, Pietro Bernardone, a mãe dele era uma francesa, Madame Picard. E quando ele nasceu, o nome dele foi batizado como Giovanni. Só que ele recebeu esse nome Francisco, né? Francisco do pai dele, que tinha um certo carinho pela França, que o pai dele é muito lá, pega tecido, fazia muito comércio por lá, então tinha esse carinho por esse país. Então, Francisco é quase como se fosse um apelido carinhoso, né? Francesinho. E São Francisco, na sua idade, na sua juventude, era um jovem muito extrovertido, né? Tinha muitos amigos, ele era conhecido como o rei da festa. E ele buscava muito essa questão do status, do reconhecimento. O dinheiro não era muito forte dele, não estava preocupado em ser rico, né? Tanto que ele esbanjava dinheiro pra caramba. A preocupação dele era o status, era como ele está sendo visto pelos amigos dele, né? Ele queria ser bem aceito, ele queria ser acolhido, ele queria ser amado. E nessa busca dele, né, por esse status, por toda essa questão, ele tinha visto no exército, foi para a guerra, né? Que naquele contexto histórico ali, havia uma guerra no Perugia. A Itália passava um conflito de muita guerra, né, entre as pessoas que defendiam o poder da igreja e as pessoas que estavam apoiando o imperador, né? Que no caso haviam dois grupos, né? Que eram os guelfos e os gibelinos. Os guelfos apoiando a igreja, o papado, e os gibelinos apoiando o poder do imperador. E São Francisco fazia parte do grupo dos guelfos, né? Ele estava do lado da igreja. E ele indo para a guerra, a esperança dele era justamente receber como decoração, receber a honra, né? Chegar ao status da nobreza. Só que nesse vai e vem, né? Acontece que ele é capturado, ele vai preso, fica preso, adoece, e durante esse tempo, né, de prisão, ele começa a se deparar com certas questões, começa a ficar mais reflexivo, e tem um sonho, né, que mexe muito com ele durante esse tempo da doença. E no sonho uma voz diz para ele, né, quem pode fazer mais por você? O senhor ou o funcionário, né? Aí ele responde, o senhor. Então a voz responde para ele, então por que você serve ao servo e nega ao senhor? Então naquele momento ele tem o discernimento que ele tem que voltar para si. Na legenda maior, né, São Boaventura, relata que, né, ainda em oração, essa voz diz para ele que ele tem que voltar para si e lá vai ser dito o que ele tem que fazer. Então ele volta para si, movido por isso. E nesse processo aí ele já começa a ver que todas aquelas honrarias que ele buscava já não tem mais o mesmo brilho.
Então ele já não tem mais tanto essa ânsia. E ele começa então a rever a vida dele. E aí, nesse processo todo, começa a ter mais essa busca por Deus. Aí então ele começa a ter uma vida de oração, começa a buscar fazer as penitências. E do tempo dessa visão, desse sonho para a conversão dele de fato, não foi tipo de um dia para a noite, foi todo um processo, não foi uma coisa rápida. Então São Francisco orou, né, por um bom tempo aí, né, pedindo perdão para Deus, fez penitência por um bom tempo, até ele se tornar o São Francisco que Santa Clara foi conhecer e se encantar por essa vida e escolher essa vida. Né, só abrindo um parênteses aqui, que é muito comum a gente ver em filme como se São Francisco tivesse um romance com Santa Clara antes dele se tornar quem ele se tornou. Mas só que quando São Francisco, né, foi para a guerra, naquele contexto, Santa Clara era criança ainda. Então, quando ela conhece São Francisco, ele já era o São Francisco que a gente conhece hoje. Então, não tem a menor hipótese de tipo, desse ter tido romance. Quando ele foi para a guerra, Santa Clara, ele devia ter uns 22 anos, e ela devia ter uns 8, 10, assim, para estourar. Então, essa questão que a gente vê em cinema, assim, não dá bola, não, gente. É só para encher linguiça mesmo. Que nem quando o professor manda você fazer uma redação de 30 linhas, você sabe como escrever, você pega alguma coisa. No filme é mais ou menos isso, né? Eles ficam inventando história, mas não tem nada a ver. Então, né, voltando à questão, durante esse contexto todo, ele vai fazer uma oração na igrejinha em São Damião, onde acontece, né, aquele fato que todo mundo já ouviu falar, né, que ele está orando, aí a cruz vai falar com ele, né, vai reconstruir a minha igreja. E a princípio ele entende então que ele tinha que construir a capela. E São Francisco, como todo bom sanguíneo possível, pegou, tá bom, vai construir a igreja. Saiu juntando tijolo, saiu pegando pedra para construir a capela, saiu vendendo as coisas do pai dele. Ele fez a primeira coisa que veio na cabeça dele foi reconstruir a capelinha. E só depois de muito tempo que ele foi entendendo que realmente reconstruir a igreja era a reconstrução não só do coração do homem, mas da instituição em si. Né? Quando ele vai falar com o Papa sobre a ordem, primeiramente o Papa rejeita, não dá muita bola. Mas então o Papa tem um sonho, né, de que a igreja de São João de Latrão está acontecendo um grande terremoto e que a igreja vai ruir, e que um homem pobre está segurando uma coluna sustentando a igreja. Esse homem era São Francisco. Por quê? Naquele contexto, haviam dois grandes problemas muito graves. O primeiro, né, era o mau exemplo dos clérigos, a má vida que o clero levava, uma vida pomposa, uma vida abastada, deixado com a questão das coisas espirituais, uma vida mais voltada para a questão material dos bens terrenos. E de um outro lado, tinha um grupo herege, que eram os cátaros. E qual que era o problema disso? Porque os cátaros, eles aparentavam ser pessoas virtuosas. Né? Os cátaros viviam uma vida ascética, viviam uma vida de austeridade. Então, imagina a cabeça do povo, né, vendo um clero vivendo uma vida corrompida, de um lado, e de um outro, vendo um bando de monge ali, né, levando uma vida de penitência, né, dizendo que buscavam uma vida de purificação e tudo mais. Então, isso tudo mexia com a estrutura, né, da sociedade, com a estrutura daquele povo. Então, São Francisco é a resposta de Deus para tudo isso. Porque ele conseguiu, né, ele servia de exemplo para o clero, mostrando o caminho que eles deviam voltar a trilhar, né, de fidelidade ao Evangelho. Mostrava para o povo que a verdadeira igreja era a igreja de Cristo, né, a igreja católica. Ao mesmo tempo, com a vida dele, ele pregava contra os cátaros. Porque qual que era a questão dos cátaros? Os cátaros, eles tinham muito forte a questão da gnose. Eles tinham essa visão de que a matéria era má, que então, por exemplo, na visão deles, como a matéria era má para eles, eles chegavam ao ponto de invadir aldeias e matar mulheres grávidas. Porque o espírito era uma coisa boa preso num corpo mau.
Então, de Eles, forma bem eles resumida, era isso. chegavam, eles chegavam a morrer de fome, Mateus, por causa de não comer, porque a matéria era má. Sim, então, aí surge São Francisco, né, olhando para toda a criação e cantando a beleza dela, né, como a gente vê no Cântico das Criaturas, né, onde ele canta a beleza do sol, da lua, das estrelas, justamente fazendo um contraponto, porque se por um lado os cátaros, toda essa questão da criação era ruim, era má, São Francisco vem mostrar que não, porque tudo foi feito pelas mãos de Deus e tudo que Deus faz é bom. Então a gente tem que louvar. E entrando numa outra questão também dentro disso, o Papa Francisco já falou isso uma vez, de, de cair no erro de olhar para São Francisco e ter uma visão panteísta dele, né? Como se ele fosse uma pessoa que adorasse a natureza. Não, São Francisco não era um pagão, São Francisco não era um panteísta. Né? O panteísta, ele olha para a criação, ele olha para tudo como se tudo fosse uma coisa só. Né? Para um panteísta, eu, o Luizinho, você, a árvore, é tudo a mesma coisa. Né? É um Deus só que está espalhado num monte de coisa, mas não é. Nós somos seres separados. E São Francisco ele conseguia enxergar a beleza na criação de uma forma que nenhum pagão nunca viu e nunca vai conseguir ver. Né? Que nenhum panteísta nunca viu e nunca vai conseguir ver. Por quê? Porque quando ele olha para a criação, ele consegue ver um reflexo daquele que ele ama. Ele vê um reflexo do seu Criador. Porque ele sabe que cada coisa que ele fez, a seu modo, reflete um sinal do seu amor. Então, quando São Francisco olha para uma árvore, olha para uma árvore, ele está vendo o amor de Deus. Quando ele olha para um peixe, ele está vendo o amor de Deus. Quando ele olha para um homem, ele está vendo o amor de Deus. E é curioso na vida de São Francisco, né, tem um escritor que eu gosto muito, que é o Chesterton, que ele fala que São Francisco nunca viu um bosque, nunca viu uma árvore, nunca viu uma multidão. Mas ele, quando ele olhava para um bosque, ele via uma árvore de cada vez. E quando ele olhava para os homens, ele também via um homem de cada vez. Ele, tamanho era o amor que ele tinha por Deus, que ele conseguia olhar de modo individual as coisas. E quando Deus olha para nós, ele não olha para o mundo como se fosse um monte de pessoas juntas. Não, Deus olha para cada um de modo individual. E essa união de São Francisco com o coração de Cristo, né, permitiu ele chegar a esse estado, né, de conseguir olhar para as pessoas e ver as necessidades de cada um de modo especial. E obviamente que uma pessoa dessa, uma vida dessa, não poderia passar em branco, né, pela sociedade. Então, através dessa vida dele, por onde ele passava, as pessoas iam querer seguir. Quando ele começou essa vida, o pessoal achou que ele estava meio maluco. Né? Nossa, o Francisco tá doidão, tipo, tá, né, foi lá, renunciou à riqueza do pai, saiu quase pelado andando na rua, é, jogou moeda para todo mundo, agora tá aí pedindo esmola, tá pegando pedra para construir a igreja. Mas só que isso foi mexendo com algumas pessoas. Então ele começa. Os amigos dele, que até então achavam que ele estava louco, começaram a andar perto dele e começaram a seguir ele. Quando ele começou a obra, ele não tinha pretensão nenhuma de fundar uma ordem. A única coisa que ele queria ali era agradar a Deus. Deus falou para ele construir a igreja, e tá bom, senhor, eu vou reconstruir. Então, quando ele começa, isso começa juntando. Primeiro vai o Bernardo, depois vai um outro amigo dele que era padre, aí junta um grupinho de 5, aí depois já virou 12. Aí quando viu, já tinham 5.000 querendo seguir ele. Tinham famílias, né? Tinham pessoas casadas que queriam seguir ele, tinha um. E aí então onde nasce, né, a Ordem dos Frades Menores, né, nasce as Irmãs Clarissas, né, que Santa Clara foi a primeira mulher que entrou para a ordem, tudo isso, né, que queriam seguir toda essa espiritualidade, né, toda essa vivência do Evangelho no seu cotidiano. Então é fundada a Ordem Terceira, a Ordem Terceira da qual muitos santos fizeram parte. Né, São Luís de Santa Zélia, Papa João XXIII, Leão XIII,
eu ver o que mais, né? O Dante Alighieri, que foi um grande poeta italiano. Várias pessoas assim que a gente nem imagina fizeram parte dessa ordem no decorrer da história. Por quê? Porque o amor dele por Deus impelia ele a querer agrupar todas as pessoas para Cristo. Ele não queria restringir tudo aquilo só para um grupinho, não, ele queria todo mundo para Jesus. Vai ser justamente essa questão da indulgência plenária, né? Ele quer tanto que os homens se salvem que ele uma vez ele chega e pede para Jesus: "Ô Jesus, né? Bem que podia ter alguma forma, né, dos homens conseguirem salvar mais, não sei o quê." Aí Jesus vai e pede para ele conversar com o Papa, para que num determinado dia do ano, dia 2 de agosto, qualquer pessoa que entrasse numa igreja franciscana receberia o perdão de Assis, né, que concede uma indulgência plenária. Então, é uma indulgência que apaga todas as nossas culpas temporais. Então, se você recebe uma indulgência plenária e morre, nem no purgatório você vai para o céu direto. Então, o tamanho era o amor dele pelas almas, ele queria literalmente fazer de tudo para ganhar elas para Jesus. Quer falar alguma coisa, Lili? Não, tá tranquilo. É que tava travando aqui algumas vezes aqui. Eu não sei se tava travando pros irmãos. Não sei se travou pra você aí. Travou um pouco o vídeo ou não? Não, deu uma travada assim. Ah, tá. É que eu tô com dois celulares, porque às vezes trava aqui, eu fico observando o outro aqui. Mas tá tranquilo agora. Tá perfeito, é isso aí. Continue aí nos dizendo sobre a história de São Francisco. Nós temos aí mais uns 20, 15, 20 minutos, 25 minutos para falar sobre a vida dele aí e também trazer aí mais também para nossa realidade, né? Aquilo que todo santo, eu não lembro quem diz, mas fala que ele é o Ih, deu uma travada. Voltou. todo santo é o evangelho explicado para nós, né? Então, nesse contexto mesmo que nós estamos contando também da história de São Francisco, o que seria a vida dele assim para nós? O que ele explica para nós desse evangelho? Nesse evangelho, eu acho que, de forma bem resumida, assim, São Francisco, ele resume de forma muito precisa o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. Desse, Você sabe que é exatamente isso que estava no meu coração quando eu comecei a pensar na vida dele, né? E junto com a minha esposa escolhi aqui a vida de São Francisco. Assim, que amor, né? Que assim, que amor que ele nutria, né, por nosso Senhor Jesus Cristo. E amor é união, né? Nós sabemos muito bem disso que São Tomás de Aquino que diz que é próprio do amor unir, né? Então, nós que ele pode nos ensinar em relação a este amor. sim, né, tem aquela história clássica dele, né? Que eles estavam andando, né, que tinha um camponês andando e viu ele chorando pela estrada, perguntou por que ele chora, né? E ele respondeu, né? Eu estou vendo o meu Cristo, né? O meu Senhor está crucificado e me pergunto por que choro. E nisso ele começa falando quem dera se os riachos, as cataratas, o mar emprestasse tudo aquilo de água para ele para se converter em lágrimas, para chorar a dor e o amor do Senhor dele, né? Que ele tivesse asas de águia para voar por cima das montanhas, gritando, né, que o amor não é amado, que o amor não é amado. Porque no fundo, ele descobriu realmente o sentido da vida, da nossa vida. A gente foi feito para amar Deus. E a nossa verdadeira felicidade, a perfeita alegria se encontra nisso. Se encontra nessa união. Não adianta, como ele fala, não adianta você ter o dom de curar pessoas, de ser eloquente, de converter meio mundo. Não, de nada vale, né, as imensas obras, os imensos feitos,
se não tiver amor a Deus, que a perfeita alegria está justamente na nossa união com Cristo. Ele diz, né, pra gente que se ele chegasse na porta do convento e fosse espancado, e mesmo assim mantivesse a paz no coração, assim como o nosso Senhor manteve a paz no coração ao ponto de exclamar para Deus, Pai, né, perdoais, porque não sabe o que faz, se a gente conseguir, no nosso momento de cruz, manter essa paz, essa serenidade, porque o nosso coração tem Deus, nisso está a nossa perfeita alegria. É nessa união da nossa alma esponsal com Ele. Exatamente, né? E a gente pode ver ali também o Coríntios 13, escrito aí na vida de São Francisco, né? Aquele que sem amor nada adiantaria, né? Nós vemos a narração aí do padre ali, Inácio Laranga, lá onde ele fala que Deus era nunca o bastante para São Francisco, porque desejava amar a Deus, né? E fazer tudo aquilo que é proposto por Deus, né? Se configurar à vontade de Deus. Existe o fato, né, dele ser estigmatizado. Existe o fato desse contexto místico, né, de alto nível de mística que aconteceu com poucos aí dos santos mesmo na Igreja Católica, mas que quer dizer algo para nós que eu ouso dizer que quer dizer para nós algo assim simples daquilo que é o amor, que é tomar todas as dores ou ser uma coisa só com aquele que nos ama. Muitas vezes nós olhamos esse fato místico, né, e colocamos Ano, simples. Esse fato quer dizer para nós amor, amor, união. A gente vê a mística, mas essa mística quer dizer para nós em algo que a gente talvez não vai ser estigmatizado. Bem provável que não, mas o amor com que Francisco amava ao ponto de trazer as dores, as alegrias, os sentimentos de Cristo, arrastar esse sentimento de Cristo para dentro do nosso coração, deve de ser um bom exemplo para nós, né, irmão? sim. Você falou sobre a questão das estigmas, né, dessa união de amor. Uma vez eu estava vendo sobre isso. Na história da igreja, tem muitas pessoas que receberam estigmas. Muita gente recebeu mesmo. Mais de 500 pessoas receberam. Mas que foram canonizadas, foi muito pouco. Pouca gente que foi. Até hoje tem pessoas, tem casos assim, que a igreja investiga. Né? E justamente o que você falou, a estigma, ela é um sinal de amor, mas só que Deus dá para quem Ele quiser. Né? Não é um mérito da pessoa receber a estigma, não. Mas quando a gente olha para a vida de um santo estigmatizado, como São Francisco, como São Padre Pio, a gente vê que aquele é um sinal visível de um amor muito profundo, né, que essa pessoa traz no coração. De que não vale a pena somente ter o sinal ali, né, na mão, ou seja, nada nos pés. Mas o que vai tornar a pessoa santa é justamente esse amor que ela tem por Deus. Porque de nada vale ela ter dos dons preternaturais e tudo mais, mas se o coração dela não estiver em Deus, para que ela possa usar daquilo como um meio para levar mais almas para Deus. Aqui muito é dado, muito será cobrado. Né? A pessoa que recebe uma graça tão grande dessa, o senhor não vai cobrar ela porque ele é carrasco, não. Né? Ela usou aquilo só para poder se propagar, né? Ela usou aquilo só para atrair. Ela teve uma vida relaxada, Deus concedeu tantas graças para ela, mas ela ainda foi relaxada. Então, a estigma na vida de São Francisco, eu não sei, cara, mas para mim ela
além de ser, né, o sinal visível da imitação, de que ele foi um perfeito imitador de Cristo, também reforça a questão de que, juntando esse fato de que muitas pessoas receberam, de que não basta só a vida, de que só o dom místico não é sinal de santidade. E que antes de toda a mística existe todo um querer da alma por Deus. Um querer da alma pelo bem do próximo. Um querer levar o outro a Deus também. Exatamente, né? Isso que você está dizendo é exatamente isso que a gente tem tentado para propagar aqui através da internet nesse projeto, não sei como que eu posso chamar, do Chama Viva, né? Mas é o estigma, né? A marca na mão, a somatização daquilo que está na alma. É a somatização daquilo que ele tinha. Do que para o santo. Porque o santo, na verdade, ele já tinha na alma aquela união com Cristo. Agora, é um presente para nós do estigma na vida de São Francisco para entender algo, né? A gente é pautado muito pela visão, né? Pelos sentidos. E olhar para a vida dele e falar, ele foi estigmatizado. E fazer essa reflexão que a gente está fazendo aqui agora, dessa união com Cristo. Que é algo que nós viemos fazer na Terra, na verdade. O nosso ser foi criado para isso. Se existe o ser e o estar e o existir, ele existe, ele é e ele está para Deus, para Ele. Nós somos feitos para Ele e a vida de Francisco vem dizer isso para nós, né? Esse coração apaixonado por Deus, querendo, uma vez que ouve a voz do Senhor ali em Damião, ou no sonho, né, que volta para Assis ali, e Deus fala com ele, né, daquilo que você estava contando para nós, que ele volta e escuta o Senhor. Uma vez que ele ouve a voz do Senhor, atento à voz e coloca isso, ele como que conecta aquilo que já estava no coração de Deus, traz lá da eternidade, daquilo que Deus pensava e coloca no Cronos e começa a viver aquilo que Deus um dia planejou para a vida dele. Então, nós que estamos ouvindo pela explicação do irmão, a vida de São Francisco, temos que ter essa união com a vontade santíssima do nosso Deus. A configuração daquilo que é a vontade dele, aquilo que ele planejou para nós, na verdade? Então, eu acho que a mensagem de hoje é exatamente essa. Se configurar a Cristo, a vontade dele, em uma união com ele. Entender a vontade dele para a nossa vida. Sim, fazer justamente aqui diz aquela questão, né, da Shalom. Tua vontade e a minha uma só, o coração e o meu um só movimento de amor. Né? Esse coração unido ao coração de Deus, né, que ama como Deus ama. Que tem essa vida de participação com aquele que é eterno. E pensando sobre isso, né, você que até me proposto falar sobre como trazer isso para a nossa vida hoje, fiquei pensando. E a única coisa que me veio na cabeça foi a música do Padre Zezinho, cara. Aquela amar como diz amor, sonhar como Jesus sonhou. Porque foi isso que São Francisco viveu. Foi exatamente o que ele viveu. Ele olhava para Cristo e se espelhava nele. Porque ele sabia que a única forma de ele retribuir esse amor, né, a esse amado que esse amado que ele tinha, era buscando imitar ele, né, sendo imitador de Cristo. Então, a única coisa que me vem assim para dizer, né, como buscar trazer o exemplo de São Francisco para nossa vida. É simples, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou. E eu não estou falando isso de uma maneira para a gente também cair em relativismo, de sair achando que amar é passar a mão na cabeça. Não. Não, nosso Senhor, ele amou a todos, mas a gente tem que sempre se lembrar que buscar amar o pecador
e por amor incentivar ele a romper com o pecado. Quando Jesus se encontra com a mulher adulta, ele vai perdoar e fala, vai não pestes mais. Tem engasguei aqui agora. Porque é um ato de amor a gente querer mostrar o caminho do céu para a pessoa. São Tomás de Aquino diz, né, que amar é querer bem. E qual o maior bem que a gente tem para desejar a pessoa? É o céu. Então, amar como Jesus amou, no caso, é contar para a pessoa que existe uma vida sobrenatural, que existe uma vida na graça, que existe uma vida aqui, que existe um céu. É ajudar essa pessoa a chegar a esse céu. Com a nossa vida, né? Fazendo a nossa vida, o evangelho que ela lê. E é próprio do amor renegar-se a si, né? Muitas vezes para quem é casado, você que futuramente vai ter. Amém. E a gente vê o quanto que a gente renega a nossa própria vida, né? Para doação, né? Para o filho, mas para a esposa, a gente acaba não vivendo mais para nós e a gente acaba fazendo a vontade deles, né? Suprindo a vontade deles. Então, não é um romantismo, um amor com Jesus Cristo não é romance, ele é um doar-se. Veja, o grande ato de amor de Jesus Cristo, de Deus pela humanidade, se encarnando no Verbo, foi morrer em uma cruz por nós, em esse sacrifício. Bom, nós estamos indo para o final, a gente está chegando para o final, está muito bom, deveria ser 2 horas a gente conversando. Igual quando você vem em casa e volta embora quase que dormindo no carro, na verdade? Pior. Que é muito bom. Né? Eu quero fazer A gente quer... Vamos orar agora, nesse momento, pedindo mesmo para a nossa vida, para a vida desses nossos irmãos, essa conformidade à vontade divina, essa união com Deus. Amém? Eu peço para você fazer essa oração bem simples. Nós temos aí cerca de 7, 8 minutos para nós fazermos essa oração. Então, convido você a fechar seus olhos, acalmando seu coração e fazendo esse uma de interiorização, pedindo para o Senhor para que Ele possa te guiar neste momento, te auxiliando, né? Fazendo você olhar e fazer a mesma pergunta que você fez. Senhor, o que querer que eu vos faça? Qual que é o chamado que o Senhor tem para mim hoje? Eu sei que o Senhor quer que eu te ame cada vez mais, que eu busque progredir em virtude, que eu busque progredir em santidade, que eu busque cada vez mais romper com o meu pecado, com o meu homem velho, com a pessoa que eu era. Mas o Senhor é o nunca bastante. Então, independente de tudo aquilo que eu já fiz, existem mais coisas que eu posso fazer, Senhor. Existem mais passos que eu posso dar nesse caminho para me aproximar cada vez mais de Ti. E não é um aproximar sozinho, mas um aproximar também trazendo mais pessoas. Então eu te peço, Senhor, que você possa iluminar a nossa mente e falando no mais íntimo de cada um de nós. O que o Senhor espera de nós? Qual chamado o Senhor tem para cada um, Senhor Jesus? Qual é o sim que nós devemos dar que ainda não demos? Qual é o não que nós deveríamos já ter dado e ainda estamos adiando? Para que nós possamos ser verdadeiramente livres para te amar com todo o amor que o Senhor merece, com todo o amor que o Senhor fez no nosso coração para vos amar, Senhor. Sabemos que o nosso amar é imperfeito, que o nosso amar não é um amar incondicional como o vosso. E que às vezes, para o menor sinal de tribulação, ao menor problema que aparece, nós já te negamos, nós esfriamos a caminhada, nós vamos nos afastando. Nós não queremos continuar assim, Senhor. Nós queremos ser melhores, nós queremos cumprir com tudo isso. Se buscar mesmo nos momentos difíceis. Porque é no momento da cruz em que nós nos aproximamos mais de vós. É no momento da cruz em que nós temos a oportunidade perfeita de unir o nosso coração ferido ao teu coração ferido, Senhor. Então dai-nos humildade também, Senhor, para aceitar a cruz de cada dia, de renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, para fazer aquilo que o Senhor quer, para fazer aquilo que é bom e agradável a Ti.
para que não sejamos mais nós que vivamos, mas que seja Tu que viva em nós, Senhor. Para que nós possamos ter os nossos pensamentos configurados aos Teus pensamentos. Para que nós possamos deixar, Senhor, de sermos como crianças que só bebem um leite e que crescem, Senhor Jesus, como árvores até atingirem a Tua estatura de maturidade, Senhor, até atingir a estatura de Cristo. Que a nossa vontade, Senhor, não seja a nossa régua, mas que a nossa régua seja a Tua cruz, Senhor. Que a nossa regra seja a Tua vontade. Tocar, Senhor, a nossa inteligência, para que cada vez mais possamos ver como a Tua vontade é boa. E vendo como a Tua vontade é boa, Senhor Jesus, que a nossa vontade queira cada vez mais esse bem. Vendo que tudo aquilo que nós desejamos aqui é ínfimo perto daquilo que o Senhor tem para nos dar. Então, que nós possamos, Senhor, nos deixar seduzir por esse Teu amor, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos pede para fazer, para sermos aquilo que o Senhor nos chama para ser. Porque nós somos a Tua resposta, Senhor, para as crises que vêm, Senhor. E todo santo é uma resposta Tua para um determinado período, para um determinado povo. E cada um de nós aqui, Senhor Jesus Cristo, é a Tua resposta, Senhor, para esse mundo que sofre. A criação sofre, Senhor, e geme como dores de partos, esperando a manifestação dos vossos filhos, Senhor. Então, Senhor, que nós possamos nos manifestar, nós possamos ser dessa comodidade, dessa frieza, dessa imparcialidade, Senhor, diante de tudo que acontece, para que nós possamos assumir esse compromisso contigo. Porque só tendo esse compromisso verdadeiro contigo, Senhor, é que nós vamos conseguir ter um verdadeiro compromisso com o nosso irmão. Porque assim nós não estaremos agindo movidos por um amor falho, humano, mas estaremos sendo movidos, Senhor. Nosso motor será o Teu amor. Será essa caridade perfeita que se doa sem medir esforços, esse amor abnegado que abre mão de si em prol do outro, de tal modo que toca o coração desse outro para levá-lo para mais perto de Ti, para ganhá-lo para Ti, Senhor Jesus Cristo. Então, como São Francisco tinha esse coração ardente de amor por Vós, Senhor Jesus Cristo, como de um serafim, Senhor Jesus, que arde de amor por Vós, que nós também possamos, Senhor, cada dia mais nos deixar ter o nosso coração abrasado por esse amor. Que esse amor possa ir derretendo, Senhor Jesus Cristo, esse gelo que congela o nosso coração e impede de pulsar. Um coração congelado, um coração que não vive, Senhor Jesus Cristo. E o pecado nos congela e nos impede de viver. Então, que esse fogo do Teu coração, Senhor Jesus, possa não somente derreter o gelo do nosso coração, mas abrasá-lo também, Senhor Jesus Cristo, para que juntos, movidos, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu divino Espírito Santo, nós possamos incendiar a terra, Senhor. Fazer a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. Amém. Muito bom. Muito obrigado, irmão. Que Deus abençoe Amém. sua vida, sua missão. Foi maravilhoso, como sempre, falar com você. Agora nós pegamos aquilo que nós conversamos aqui no particular, na nossa casa, na minha casa, quando você vem aqui, e colocamos aí em live para as pessoas ouvirem. Muito bom. Deus abençoe sua vida. Amanhã nós vamos ter mais uma live, nós iremos falar sobre Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila. Vamos falar um pouquinho do Castelo Interior, vamos falar sobre ela, né? Que dizia que só Deus basta, tá certo? Amanhã serei eu sozinho, não vai ter muita novidade. Aí, pronto, já ninguém vai ver amanhã. Mas vai ser uma benção. O Senhor vai falar através de nós. Meu irmão, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Muito obrigado a vocês que estavam aí participando conosco também, que vai nos ouvir, que vai nos ver depois. Que Deus abençoe também. Compartilhe com mais pessoas aí. Se você viu a importância dessa live, né, dessa busca do amado, compartilhe com mais pessoas também. Meu irmão, Deus abençoe. Luizinho, boa noite, meu amigo. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado pelas partilhas. O que precisar, estamos aí. Só chamar. Vamos abençoe, chamar. abençoe sua família. E abençoe também cada pessoa que estava participando. Certinho? Certinho. Deus abençoe. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém. Até mais. Até amanhã, falando sobre Teresa